Revolução Chinesa na literatura. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vou falar um pouquinho de 3 obras que nos ajudam a entender um pouco a Revolução Chinesa naquele quadro, não é quadro na verdade, é um projeto de leitura sobre guerras e conflitos do século XX, né? O século XX foi muito conturbado, então a gente teve muitas coisas acontecendo, as 2 grandes guerras mundiais, mas várias revoluções aí no mundo inteiro, né? Revolução cubana, Revolução Chinesa, Revolução Russa, assim, muita coisa aconteceu. E quando eu reúno de 3 em 3 romances, se bem que pode ser não ficção também, 3 em 3 livros sobre guerras específicas, eu venho aqui comentar com vocês. Ultimamente eu tenho feito assim temático, tá dando pra fazer. Então Revolução Mexicana, Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, mas vai ter vídeo que eu vou mesclar. Vai ser um livro sobre a Guerra X, outro livro sobre a Guerra Y e assim vai. Antes de comentar, gostaria de pedir a você que se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, e que me siga nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Tá? Para você receber outros conteúdos, às vezes live, alguma coisa assim, tá bom? Agora vamos às obras. A primeira delas que eu vou comentar nem é ficção, tá vendo? É a casa de não ficção também. É A Imperatriz de Ferro, a concubina que criou a China moderna, da Jung Shang. Eu não sei pronunciar nada em chinês, então pode ser que eu esteja falando errado o nome dela. Eu fiz um vídeo sobre este livro, eu já li há um tempo, então lá as ideias estão mais frescas, se vocês quiserem saber, bem. Podemos dizer que é uma biografia. Aqui conta a história dessa imperatriz, a Cixi. Eu sei que eu estou pronunciando errado o nome dela, eu estou pronunciando como a gente lê em português, Cixi, mas deve ter uma outra pronúncia em chinês, enfim. Ela é uma concubina, ela não era imperatriz, ela não era a esposa oficial. Só que o imperador faleceu, a imperatriz, o filho dela, eu nem lembro direito se ela não tinha filho homem, ou se ele morreu, enfim. Não lembro mais o que aconteceu aí, só sei que o filho dessa concubina com o imperador, ele se tornou o imperador da China depois que o imperador pai morreu. E como era criança ainda, né, o filho dela, ela acabou governando. Depois, quando assumiu o sobrinho, enfim, ela governou por muito tempo, regência e tal, por muito tempo a China, num período muito conturbado, que foi o fim do século XIX. Tudo que a gente vê lá na história sobre Guerra do Chá, aquela questão com o Japão, né? A gente estuda muito pouco isso, a gente estuda um pouco da Guerra do Chá por conta do que acontece com a Inglaterra, né? China e Inglaterra. Aqui a China, ela vivia um período que estava sempre em guerra com o Japão, disputa de terra e tal, e durante essa gestão aí da Imperatriz de Ferro, aconteceram boa parte desses conflitos, né, do fim do século XIX. Conflitos que acabaram fazendo com que a China perdesse parte de território. Está aqui ainda no momento de partilha, né? A Europa partilhou a África e também estava partilhando a Ásia. Então, assim, países como Inglaterra, Alemanha, França, eles procuravam estender território, procuravam terras além mar. Então, Ásia e África eram as grandes regiões visadas por eles. Eles aproveitavam uma situação de enfraquecimento interno, como aconteceu aqui várias vezes, para conseguir boas negociações, ou entrar em guerra, ou fazer embargo e tal. A Imperatriz de Ferro não é por acaso, ela agiu aqui de maneira bem forte, teve acertos, teve erros. Vou aqui avaliar o governo dela, porque não cabe a mim, não conheço muito bem. E ela morreu em 1908. Logo depois dela veio o Último Imperador. O Último Imperador é sobre aquele que o Bertolucci fez o filme, né? Que era um garotinho pequeno. Depois disso não houve mais monarquia na China. Então, para a gente entender a Revolução Chinesa de 49, a gente tem que retroagir aqui a esse período conturbado de fim de império, depois como o país vai se tornando comunista, e depois a Revolução Chinesa de fato. Então aqui neste livro a gente tem uma situação anterior que nos ajuda a entender toda a situação do país, finzinho do século XIX, começo do século XX. Aí veio o imperador lá do Bertolucci, que ficou pouco tempo, ela morreu em 1908. Em 1911 teve uma revolução
na China. Não é a Revolução Chinesa ainda conhecida, comunista. Mas já tinha comunistas ali interessados em derrubar o império. Tem um filme que eu até comentei recentemente, um filme que está disponível na Amazon, que se chama 1911. É sobre essa situação, essa revolução na China para a derrubada do império. Então tem esse conflito que já é o germe para a Revolução Chinesa em 1949. E sobre esse período entre 1911 e 1949, a gente teve ali a formação do comunismo muito fortemente na China, que é muito bem representado por essa obra aqui, A Condição Humana, do André Malraux. Eu nem sei mais como falo sobre o nome dele. Ele é um francês comunista que foi ministro da cultura do general de Gaulle na França. E essa obra ela é incrível porque é uma espécie de relato. Às vezes você tem a impressão que não está lendo ficção, mas é uma narrativa muito moderna, bem século XX mesmo. Ela começa assim como se fosse cena de um filme. Tem narrações que são muito visuais, né? Não sei se vocês têm essa percepção também. Essa obra aqui, a primeira página dela eu comecei a ler, parecia que eu estava vendo um filme. Ousaria Chen ergueu o mosquiteiro, agiria através dele, e assim vai indo. A gente tem aqui um narrador em terceira pessoa, mas que parece estar dentro da mente. Isso é uma narrativa muito contemporânea, parece estar dentro da mente da personagem, de modo que faz com que a gente, às vezes, até confunda, acha que está sendo narrado em primeira pessoa, né? E parece um relato, parece que é alguém com uma câmera assim, bem no cangote do outro, filmando, acompanhando passo a passo. Parece uma filmagem dos irmãos Dardenne, os belgas, irmãos belgas, eles filmam assim, né, bem de perto, assim, sentindo o bafo da pessoa, né, em situação de conflito e tal. Então, aqui, nessa obra Condição Humana, a gente tem esse Chen, que estranha muito a situação. A gente tem aqui ideologias, a gente tem aqui retrato da China naquele momento pré-Revolução de 49. A gente entende mais ou menos por que aconteceu, quais interesses estavam em jogo ali na Revolução de 49. No filme que eu falei para vocês, 1911, a gente já entende um pouco, né, o que está se formando. Aqui um retrato bem interessante sobre esse momento. E depois tem a Revolução de 49, quando sobe ao poder o Mao Tse-tung, que infelizmente eu não tenho nenhuma obra sobre ele. Nunca li nada assim, sobre essa revolução, especificamente, assim, sabe, com datas, com coisas assim acontecendo, como eu li aqui. Se alguém até tiver alguma indicação para me dar, eu vou achar ótimo, sobre a Revolução de 49. Mas eu tenho aqui uma outra obra que eu já li e é pós-Revolução de 49, então como ficou a China antes, que é As Boas Mulheres da China. Eu já fiz um vídeo sobre esta obra, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. E aqui a autora, ela era jornalista na China e ela tinha um programa de rádio na China comunista, com muitas proibições, cerceamento de liberdades e tudo mais. E as histórias contadas aqui são histórias de mulheres na China durante um período longo e em várias partes da China. Então, condição da mulher na China, narrando pobreza, narrando várias situações de solidão e tal. E em muitas dessas histórias a gente vê a atuação do Partido Comunista. E aqui a gente percebe o clima na China comunista, por meio de várias histórias. Então dê uma olhadinha lá no vídeo. Embora o nome desse vídeo seja Revolução Chinesa na Literatura, vocês percebem que não tem nenhum sobre a Revolução Chinesa diretamente. E só tem um de ficção, que é este aqui, ainda assim parece um relato. É ficção, mas é uma ficção diferente. Parece um relato, uma reportagem. Os outros dois são de não ficção. Aqui a gente entende o fim do império, porque que o império está ruindo, né? Ela não é a última imperatriz, mas a penúltima, e o imperador que veio depois dela não, é pouco representativo. Eu dei a dica do filme para vocês também, né? O 1911, vem logo, sobre um período logo posterior, aqui 1927, aquele clima, e aqui décadas de 60, 70, 80 na China. Então, sobre a Revolução Chinesa mesmo, me perdoe, mas não tem, é que eu não li, mas esses livros ajudam a entender
muito. Eu conto com a dica de vocês para eu ler alguma coisa e preencher esse lapso aí da meados do século XX na China, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aí o que vocês já leram sobre a China, eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.